Economizar é comprar bem. Isso todo mundo sabe. Agora, tem coisas que não dá para economizar. Por exemplo, não dá para economizar bom dia. Abraço também não. Vai lá, isso, assim, sente como é bom. Beijinho não dá para economizar. Beijão. O tempo com os filhos. Não dá para economizar. Cuti, cuti, bilu, bilu, zoinho, coisinha linda. Elogios, por favor e obrigado. Também não dá para economizar gentilezas, por favor. Sorriso. Se for risada, melhor. Está cientificamente provado que faz bem para a saúde. Eu te amo. Eu já falei abraço? Já, né? Esse eu repeti de propósito. Olá, meu nome é Bruno Dias, sou gestor da Vivar e estou aqui hoje para alertá-lo que a doçura do preço inferior não compensa a amargura da baixa qualidade, enfatizando que caro é o que não tem valor. Conheço pessoas que chegam a pagar até R$8.000 para voar de primeira classe. Tudo isso para ter uma única noite de sono tranquilo. Não valerá a pena então você pagar 1/3 deste valor para ter em sua casa 4.000 noites de primeira classe? Estamos começando o programa Sucesso, sempre bom estar com vocês. E hoje nós temos 5 convidados maravilhosos que vão estar conosco. Agora nós temos 4, está aqui conosco o Lohan Queiroz, que é diretor de Assuntos Públicos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que vai falar conosco sobre a campanha do Mãos que Ajudam, que foi essa semana, né, Lohan? Isso mesmo. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Está conosco também a Daiane Freitas, que é personal trainer, particularmente minha personal, já vou até fazer a propaganda, mas ela faz... qual tipo de ginástica que tu faz? Treinamento físico funcional, atendimento personalizado em casa, em academia, condomínios. Eu sempre me esqueço dessa palavrinha, treinamento físico funcional. Ela já vai explicar para vocês. Eu me esqueço como é que é a palavra, mas funciona de dentro para fora. A gente não fica musculoso rápido, mas depois o músculo vem e a gente fica bem fortinho. Ela já vai explicar para nós como é que isso funciona, né, Dai? O Eduardo Ferreira, que é CEO da Synergy. Tudo bom, Eduardo? Seja bem-vindo. Boa noite, Ana. É uma honra bom. estar aqui com vocês essa noite. É um prazer te entrevistar também, Eduardo. Obrigado. Eduardo é amigo de muitos anos, sempre muito bom tê-lo aqui conosco. Obrigado. E o Miguel Sorrentino, que vocês devem conhecer. Nós fazemos uma dupla no programa Viva Mais. Ele é meu irmão. E é até bom sempre explicar que ele é meu irmão, que eu amo, meu irmão preferido. Já deixo eu explicar para vocês. Único, né? É. Não tem como ser preferido. Mas sabe que existe uma confusão muito grande, que muitas vezes os pacientes chegam e dizem assim, sabe que eu encontrei teu marido no shopping agora? Eu digo, não, mas eu acho que meu marido está aqui na clínica. Não, mas o teu marido não é aquele que faz o programa Viva Mais contigo? Eu digo, não, aquele é meu irmão. Ai, que bom, porque ele estava com outra mulher. Eu digo, então, aquele é meu irmão. Então, esse é meu irmão, cirurgião plástico. Existem muitos cirurgiões plásticos maravilhosos, mas para mim esse é o melhor do mundo. E hoje nós vamos entrevistá-lo. Nós vamos falar sobre beleza. Sobre beleza, cirurgia plástica. plástica. Tá? Eu sou suspeita, porque como ele já me operou de cima a baixo, tá aqui o manequim dele. Então, você não saia daí que a gente já volta e nós vamos falar sobre muitos assuntos interessantes. E depois vem para cá o Alexandre Delvaux, que vai nos atualizar sobre como é que está a política essa semana no nosso país. Economizar é comprar bem. Isso todo mundo sabe. Agora, tem coisas que não dá para economizar. Por exemplo, não dá para economizar bom dia. Abraço também não. Vai lá, isso, assim, sente como é bom. Beijinho não dá para economizar. Beijão. O tempo com os filhos. Não dá para economizar. Cuti, cuti, bilu, bilu, zoinho, coisinha linda. Elogios, por favor e obrigado. Também não dá para economizar gentilezas, por favor. Sorriso. Se for risada, melhor. Está cientificamente provado que faz bem para a saúde. Eu te amo. Eu já falei abraço? Já, né? Esse eu repeti de propósito.
Olá, meu nome é Bruno Dias, sou gestor da Vivar e estou aqui hoje para alertá-lo que a doçura do preço inferior não compensa a amargura da baixa qualidade, enfatizando que caro é o que não tem valor. Conheço pessoas que chegam a pagar até R$8.000 para voar de primeira classe. Tudo isso para ter uma única noite de sono tranquilo. Não valerá a pena então você pagar 1/3 deste valor para ter em sua casa 4.000 noites de primeira classe? Então, começando com a Dai, que vai nos falar sobre ginástica funcional. Conta aí pra nós, Dai, o que é ginástica funcional, como é que ela funciona no nosso corpo, usando 2 vezes já o termo. Como é que começa a acontecer no nosso corpo a ginástica funcional? Bom, o treinamento funcional é como qualquer outro treinamento físico, né? Ele também visa saúde, bem-estar, estética também, como é o programa de hoje que a gente está falando. O treinamento físico funcional, ele já vem do nome dele, funcional, de funcionar, tá? Ele trabalha com bases de estabilização, que é principalmente a parte interna do abdômen, que é a parte que estabiliza. Antes do movimento, tu precisa estabilizar. Então, a parte do abdômen é a parte mais importante que a gente trabalha. E ela trabalha abdômen sim. Ela deixa a gente com o abdômen durinho. Pranchinha. Depois tu podia mostrar para nós como é a pranchinha. Ela faz muito. Então, a gente usa principalmente o peso livre, o peso do corpo para fazer os movimentos. A gente aproxima movimentos do dia a dia. Por quê? Para evitar lesões, tu não pode isolar uma musculatura e fortalecer só ela. Por exemplo, só o músculo da coxa, só o bíceps, por exemplo. Tu precisa integrar ele no movimento do teu dia a dia. Tu vai abaixar e pegar alguma coisa, tu vai abrir um armário, vai pegar alguma coisa pesada. Então, tu vai subir, descer a escada, vai sentar, vai levantar. Então, são essas coisas que a gente precisa priorizar. Movimentos do teu dia a dia. Tu ter um melhor funcionamento do teu corpo e evitar lesões, né? Tanto para a parte funcional quanto a parte estética. O que é muito legal na aula dessa ginástica funcional é que assim, tu não precisa estar numa academia, até pode estar numa academia, mas, por exemplo, eu que sou uma pessoa... Lá em casa, apesar de nós sermos irmãos, nós somos 2 perfis completamente diferentes. 2 perfis completamente diferentes, eu e o Miguel. O Miguel adora estar numa academia e eu não gosto muito de academia. Eu prefiro fazer na minha casa. Então, a Dai, ela vai na minha casa. E ela não dá aula só para mim. Ela dá aula para mim e para o meu marido, que também não é muito de academia. Eu acho até que ele gosta de ir. Ele tem um pouquinho assim de preguiça de ir. Então, assim, ele faz mesmo porque a Dai chega lá de manhã. Então, segunda, quarta e sexta, às 6h30 da manhã, a Dai toca a campainha, a Dai tá lá, ele é obrigado a fazer. E ela dá aula para minha mãe, que tem 82 anos. E a minha mãe tá ótima, graças a Dai. Então, isso é uma coisa que diferencia, porque a Dai vai em casa, a gente não precisa ter tudo de uma academia, né, Dai? Isso, é a facilidade de tu poder treinar com o peso do próprio corpo. A gente treina com elástico. Eu trouxe alguns materiais aqui para mostrar como fica fácil tu treinar num espaço. Não precisa ser um espaço muito grande e não precisa ter aparelhos. Não precisa tu ir na academia, né? Então, assim, uma bola, um par de halteres, o elástico, um colchonete, uma fita elástica. Dá para fazer bastante exercício. Com isso já dá uma aula? Muita coisa. Dá para suar bastante. Eu sei. Olha, experiência própria. Eu sei que com isso a gente transpira muito e fica muito forte, né? A gente faz há muito mais de ano com a Dai, a gente vê que já sente uma boa diferença, né? Pena que a gente não bateu foto do antes e do depois. A gente começa visando um melhor sono, né? Tu ter um melhor desempenho no teu trabalho, acaba não visando a estética, né? Tu emagrecer, mas isso é consequência, isso é muito legal também, né? Melhora a tua autoestima, o exercício físico, ele traz os benefícios da liberação de neurotransmissores, que são aqueles hormônios de prazer, então melhora a tua autoestima, evita que tu tenha... depressão, os efeitos da TPM, todas essas coisas assim, voltados para o bem-estar, eles melhoram para ti. E fora, né, todo
todo o vigor Tem que tu limite tem de pro dia a idade, dia. assim, por exemplo, minha mãe tem 82. Tem limite de idade para a pessoa fazer? Não tem limite. É uma coisa que a gente tem um princípio do treinamento físico, que é a individualidade biológica. Então, a gente avalia, cada pessoa é diferente, tem um objetivo diferente, tem uma bagagem diferente, se ela é atleta, se ela nunca treinou, a idade, se ela tem uma lesão, tudo isso a gente avalia antes de começar a fazer o treinamento. Por isso é importante a importância de ter um personal trainer, um profissional que é especializado naquele assunto, porque ele vai saber avaliar que tipo de exercício tu pode fazer, tu não pode fazer, o exercício que tu precisa, o objetivo, como que a gente vai chegar naquele objetivo, é o profissional que vai saber. Vocês vão ver que hoje o programa é todo voltado para beleza, porque até ajudar o próximo a gente fica mais bonito, né, Orhan? É verdade, sem Deixa dúvida a gente nenhuma. mais bonito, não é assim? Então, Miguel, vamos para o teu lado, fazendo a exercício físico, porque muita gente fica bravo que vai lá no Miguel e ele encaminha para academia. Eu sei porque muitas pacientes minhas disseram, eu fui lá no teu irmão e eu queria fazer uma lipo e tal, e ele disse que não ia fazer lipo porque eu tinha que fazer a ginástica. O que eu precisava tinha que tirar era com ginástica e não com lipo. Ana, há algum tempo, já faz uns 6 anos, que eu e o Vitor, nós fomos fazer uma pós-graduação em nutriendocrinologia. Eu já estou formado há 33 anos, fiz cirurgia geral, depois fiz cirurgia plástica. E o que eu notei é que os pacientes que a gente conseguia dar um resultado cirúrgico, muitas vezes esse resultado não se mantinha. Então, qual é o problema? Eu vou fazer uma lipoaspiração. A paciente vai perder um pouco de cintura, perde um pouco de barriga e volta exatamente à vida que ela levava antes. Passa 6 meses, 1 ano, ela está ou na mesma que ela estava antes e às vezes até pior. Que existe uma tendência do paciente operado dele achar que a cirurgia plástica é o elixir da vida eterna, né? Eu operei o nariz, eu posso bater o nariz que eu não vou quebrar. Não, a cirurgia plástica te deixa aonde você gostaria de estar e a partir dali vai sofrer a ação normal do dia a dia. Quer dizer, se eu engordar, se eu emagrecer, se eu envelhecer, se eu não me cuidar, eu vou continuar sofrendo as mesmas coisas. Bom, a partir daí a gente foi fazer então uma pós-graduação para tentar dar um resultado mais longo, né? Para dar um resultado melhor para o paciente. Não só fisicamente, mas também a nível de saúde. Então, isso que a Daiane estava falando é muito importante pelo seguinte, o que a gente nota, trabalhando com medicina, é que eu posso ter um paciente que nasceu bonito, e nós temos vários exemplos aí, por exemplo, a Marilyn, né, que nasceu bonita, o Elvis Presley, que nasceu bonito. Pena que não e que aproveitou, foram né? se estragando com o tempo. Se a gente vê foto deles, antes deles morrerem, não dá quase para reconhecer. Então são pessoas que tiveram uma herança genética muito boa, tiveram o privilégio de nascer bonito, mas a saúde deles foi para o espaço. Mas toda vez que a gente tiver alguém saudável, esse saudável é bonito. Eu posso não gostar do nariz dele, como eu já falei algumas vezes, né? Posso não gostar da orelha de abano. Então, graças a Deus, porque daí o cirurgião plástico pode atuar. Mas toda vez que eu tenho alguém saudável, esse saudável fisicamente é bonito. Então, existe hoje em dia uma tendência do cirurgião plástico de operar paciente que está próximo do ideal. O que é isso? Eu vou fazer uma lipoaspiração. Vou fazer uma lipoaspiração numa paciente que está 20 quilos acima do peso. O que vai adiantar isso? Absolutamente nada. Até porque eu tenho um limite do que eu consigo remover de gordura. Então eu vou remover 1 quilo, 1 quilo e pouco? Vou fazer o quê? Um buraco num lugar? Não. Eu vou lipoaspirar para dar formato? Como é que eu vou dar formato em alguém que está 20 e poucos quilos acima do peso? Não tem como. Tá? Então o que a gente tenta fazer hoje em dia? Na clínica, é aliar as duas coisas. Por isso que muita gente fica brava, né? Diz assim, eu fui lá, o doutor disse que não ia me operar. Eu disse, olha, devia levar como um elogio, porque estava muito bem, ou então, está pensando na minha saúde. Porque o mais fácil para o cirurgião plástico, e é onde a gente ganha dinheiro, é operando. Porque se eu estou abrindo mão de operar, é porque eu estou querendo dar saúde para o paciente. Está sendo honesto com a pessoa, né? Ou o paciente também. Muitas vezes não precisa. Normalmente as que reclamaram eram magrinhas, era detalhe. Tu vê, então assim, era um pouquinho de ginástica, às vezes. gente que não precisava fazer cirurgia, né? Mas toda vez que eu vou fazer uma cirurgia hoje em dia, eu sempre penso assim, bom, eu vou ter um resultado X. Será que se eu fizer um tratamento adequado para esse paciente, ele vai continuar
precisando da cirurgia? Na grande maioria das vezes, não. A não ser que seja alguma estrutura, tipo nariz, orelha de abano, ou nasceu sem mama. Bom, daí tudo bem, daí faz parte da cirurgia plástica eu ter que dar para ele um resultado que seria aquilo que a gente imagina que é o ótimo de beleza hoje em dia. Que até a moda muda, né? As meninas antes vinham para reduzir mama, agora, depois, durante muito tempo, começaram a querer aumentar a mama e agora está voltando de novo a moda da mama menor. Não, e tem cirurgias que hoje a gente está falando mais generalizado, mas no futuro eu vou trazer o Miguel para falar sobre e até a cirurgia vaginal, que eu nem sabia que existia até pouco tempo atrás, e que muitas mulheres, eu sei que nem sabem que existem, né? São cirurgias muito simples e são tabus, né? Então, mas se as mulheres soubessem que existem, seriam mais felizes. Eu vou te dizer assim, a grande maioria das mulheres que eu conheço, quando tu fala que existe a possibilidade, é uma cirurgia muito simples, de redução de algumas estruturas que muitas vezes elas acham que não está conforme porque andou vendo amiga ou porque não é o que ela imaginava que deveria ter, é tão simples de resolver que muitas vezes se faz com anestesia local. Mas como é tabu, né, e muita gente não tem o hábito de se olhar, até pouco tempo atrás, mexer no genital... Ou tem vergonha de mostrar para alguém também, né? Mas se colocar um espelhinho, né, se olhar na frente do espelho, na verdade... Eu até sugiro, sabe o quê? As pessoas fazerem o que eu fiz. Clica ali no Google, cirurgia plástica de vagina. E tem gráficos, não precisa olhar fotos, né? Tem gráficos de como ficou antes e depois. E a pessoa sabe, né, o que é o correto. Tem um desenhozinho esquemático, né? Um esqueminha. E é bem simples de visualizar. Mas assim, a cirurgia plástica, na verdade, ela se presta para uma coisa em especial. Todo mundo pode fazer qualquer tipo de cirurgia. Eu posso fazer uma cirurgia de face na minha netinha que tem 6 meses. Posso fazer na netinha que tem 5 anos. É a indicação? É óbvio que não, né? Quando você vai ser avaliado por um cirurgião plástico, você tem que prestar atenção em 2 coisas. Primeiro, a cirurgia que você está buscando é uma cirurgia para você ou para beneficiar um segundo ou um terceiro? Se é porque alguém te disse que o teu nariz era feio ou porque alguém te falou que a tua mama não era o que ele gostava, é péssima hora de fazer a cirurgia. A cirurgia a gente faz para satisfação própria. O paciente que faz cirurgia pensando que tem que agradar um segundo ou um terceiro, vai ser alguém que no futuro vai incomodar o cirurgião plástico e vai ser um eterno insatisfeito. Segundo, será que aquilo que eu estou buscando tem indicação de fazer? Quer dizer, eu estou me olhando no espelho e estou vendo a realidade, porque existe uma tendência do paciente de se enxergar de forma errada no espelho, né? Então muita gente busca, por exemplo, um exemplo disso, as mulheres acham que os mamilos tinham que ser os 2 virados para frente. Se fosse assim, a mulher nascia com um mamilo só. Os mamilos, eles são lateralizados, até porque quando a mulher vai amamentar, a cabeça da criança está na lateral. Mas todas que chegam na clínica dizem, doutor, eu queria botar meus 2 mamilos, eu queria... Não, isso aí não é normal. Então, outra coisa que você tem que ficar com o ouvidinho atento. Dê atenção ao que o seu cirurgião plástico vai falar. Porque muitas vezes aquilo que você quer não é o normal. Não é anatomicamente viável. Outra coisa, por exemplo, o paciente vai lá para operar face, né? Ele diz assim, doutor, quando eu faço assim, sobra a pele aqui. Sim, mas se eu tirar a pele aqui, como é que tu vai levantar o pescoço? Então eu não posso pensar em fazer uma cirurgia com o paciente dobrado. A avaliação é sempre com o paciente na posição anatômica. Quem é que tem condição de ver isso? O cirurgião plástico. Assim como na tua área, né? Não tem gente que pede para ficar com o dente de coelho? Dente de cavalo? Tem gente que pede para ficar com os dentes tudo reto também, né? Dipletes. E tem gente que pede para ficar com os dentes do dipletes também, que também está errado, né? Não dá para fazer, né? Então, esse é um bom conselho, né? Escutar o profissional. Valeu. Sem dúvida. E nós vamos para os comerciais e a gente já volta. Obrigada, Mi. Economizar é comprar bem. Isso todo mundo sabe. Agora, tem coisas que não dá para economizar. Por exemplo, não dá para economizar bom dia. Abraço também não. Vai lá, isso, assim, sente como é bom. Beijinho não dá para economizar. Beijão. O tempo com os filhos.
não dá para economizar. Cuti, cuti, bilu, bilu, zoinho, coisinha linda. Elogios, por favor e obrigado. Também não dá para economizar gentilezas, por favor. Sorriso. Se for risada, melhor. Está cientificamente provado que faz bem para a saúde. Eu te amo. Eu já falei abraço? Já, né? Esse eu repeti de propósito. Olá, meu nome é Bruno Dias, sou gestor da Vivar e estou aqui hoje para alertá-lo que a doçura do preço inferior não compensa a amargura da baixa qualidade, enfatizando que caro é o que não tem valor. Conheço pessoas que chegam a pagar até R$8.000 para voar de primeira classe. Tudo isso para ter uma única noite de sono tranquilo. Não valerá a pena então você pagar 1/3 deste valor para ter em sua casa 4.000 noites de primeira classe? Então, voltando com o programa Sucesso, muito bom estar aqui com vocês. Sempre gostoso estar aqui substituindo o nosso apresentador quando ele precisa. A gente sente saudades dele, né? Sempre, mas é sempre muito bom estar com vocês. Então, nós estamos aqui com o diretor de Assuntos Públicos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, o Lohan Queiroz. E como a gente está falando muito de beleza, né? De fazer ginástica para ficar corpo bonito, de fazer cirurgia plástica, fazer o bem também deixa a gente mais bonito, né, Lohan? Sem dúvida, Ana. Bom, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E tão importante quanto cuidar do corpo físico é a gente cuidar do nosso corpo espiritual, né? E para isso, nada melhor do que servir ao próximo, fazer o bem, ajudar quem precisa. E é disso que a gente vai falar hoje, né? Do projeto Mãos que Ajudam, que é um projeto que está completando esse ano 16 anos. É um projeto desenvolvido pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que tem como objetivo ajudar as pessoas, servir, enfim, fazer ajuda humanitária e ajudar as pessoas que estão precisando. A marca do projeto é esse coletinho, né? Exatamente. Sempre que você vê projetos de assistência, quando tem terremoto, quando tem enchente, você vê as pessoas com esse coletinho, muitas vezes a gente não sabe o que é, mas sempre que você vê as pessoas com esse coletinho, pessoas do projeto Mãos que Ajudam. Não existe tanta publicidade, raramente a gente vê divulgação, mas e já tem 16 anos o projeto. 16 anos, é importante a gente mencionar que o colete até padronizar esse serviço, né, e para as pessoas reconhecerem que é um trabalho feito pela igreja. E como você disse, são projetos que acontecem em todo o Brasil, né, acontecem em todo o mundo, na verdade. No Brasil a gente tem datas específicas. Esse ano foi agora dia 2 de julho, né? Dia 2 de julho. Aconteceu no Brasil todo. No Brasil inteiro. Todas as unidades da Igreja do Brasil, elas estavam envolvidas em um determinado projeto. Aqui, por exemplo, na cidade de Porto Alegre, a gente teve doação de sangue, a gente teve limpezas em escolas públicas, e um que eu particularmente presenciei e estive lá ativamente ajudando foi o que a gente teve aqui na área norte de Porto Alegre, que foi doação e arrecadação de alimento. Então, que o programa teve filmando, inclusive. É isso mesmo. Né? Que o programa teve todo envolvido, né? E o objetivo era arrecadação de alimento. A gente acabou arrecadando mais de 0,5 tonelada de alimentos, e a gente acabou doando para o Lar Santo Antônio, né, que é uma instituição de pessoas especiais, e para a Associação Emanuel, que é também uma entidade de pessoas que eram moradoras de rua, né? Então a intenção do Mãos que Ajudam é basicamente essa: ajudar, servir ao próximo. E foi uma experiência sensacional estar visitando essas pessoas, porque a gente se enche de amor, se enche de carinho, a gente acaba refletindo um pouco mais sobre a nossa vida, né? Muitas vezes a gente acaba reclamando, achando que a nossa vida não está boa, e aí quando a gente se envolve nessas causas, a gente começa a refletir um pouquinho melhor sobre isso. A gente vê que tem gente que vive situações mais difíceis do que as nossas. Então foi sensacional esse projeto, que foi até apoiado por algumas empresas, né? Recebemos o apoio, então foi muito bacana. E nada melhor do que quando a gente não está bem, e a gente começar a ajudar os outros, que aí a gente melhora, além de
melhorar a vida daqueles que a gente ajudou, né? A vida da gente melhora, porque a gente vê como tem gente que não está tão bem quanto a gente está, né? Sem dúvida. E acho que um dado também importante, Ana, que é para a gente passar aqui, a pessoa que mais faz filantropia no mundo se chama Bill Gates. E a instituição que mais faz filantropia no mundo é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, como você falou no início, a igreja é muito preocupada com isso, em ajudar as pessoas. Sempre que a gente tem... recentemente, aí, nesses últimos anos, Porto Alegre tem tido algumas enchentes e tempestades e chuvas fortes, e a igreja sempre procurou se envolver, ajudar e arrecadar, agasalhos, móveis, sempre se preocupando com as pessoas que estão necessitadas, né? Tá legal. Muito obrigada e obrigado por ter estado aqui conosco. Grande prazer. Obrigado a vocês aí pelo convite. E voltando a falar de beleza, né? Nós vamos falar com a Synergy, que deixa a nossa cidade mais bonita, né? Como é que é isso, Ana? Dudu? Primeiro eu queria dizer que é uma honra estar aqui com vocês todos, né? Eu também conheço vocês há bastante tempo e boa noite aos telespectadores. Fico muito contente de ver isso que o Lohan falou agora, porque a importância das igrejas, né? Às vezes a gente vê que o mundo está, de certa forma, alguns intelectuais, e aí é para o nosso comentarista político falar depois, né? Dizem que as igrejas não fazem bem. As igrejas fazem um bem gigantesco, né? A igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, eu tenho acompanhado, é impressionante o bem que eles fazem, até de uma forma low profile, né? Quer dizer, é muito singelo, né? Não fazem um marketing aqui. A gente está falando aqui porque tem que falar, mas assim, é muito bonito ver essa ajuda toda num mundo tão complicado como a gente vive hoje. A Synergy é uma empresa que nasceu, uma empresa de mídia exterior, é uma área nova. Desculpa. Você explica para nós o que é mídia exterior? Porque claro, eu te conheço, eu sei o que é mídia exterior. Mas pode ser que muita gente que está aqui nos vendo não saiba o que é a mídia exterior. Onde que funciona a Synergy? A gente está na televisão agora, né? A gente está no canal de televisão, hoje tem a internet, né, Ana? Mas a primeira mídia foi uma pintura rupestre nas paredes lá, as paredes da Idade da Pedra, lá nas cavernas os homens já pintavam, né? Alguns símbolos ali e as pessoas se comunicavam por isso, né? Depois vieram placas no futuro, então aí vem o primeiro meio, que é o meio outdoor, que a gente conhece, né? Eu comecei a minha carreira na década de 80, década de 90, né? Já com os Frontlights, que a gente tem um monte hoje em Porto Alegre, né? Uma empresa que foi de um... Frontlight é aquele iluminado aquele com poste, grande, que né? tem lá um backlight e tal. As empresas americanas, tinham grandes empresas americanas de frontlight, né? O Brasil tem grandes empresas, aqui no Rio Grande do Sul tem empresas tradicionais, mas assim, a Synergy veio de uma inspiração, né? O nome Sinergia, né, Ana, vem disso um pouco do que o Lohan falou agora, troca de ganha-ganha, né? Quer dizer, não há como, eu vejo muito que o capitalismo do futuro tem que ser não socialista, ele tem que ser social também, tem que ajudar o próximo. Sim. Tanto é que você falou agora no exemplo do Bill Gates, que é o maior bilionário do mundo, é quem mais doa. E tem que ser uma coisa espontânea, tem que ser uma coisa do coração, tem que ser uma coisa do empresário saber que ele, não adianta ele ficar numa ilha, achar que ele vai ficar protegido. Se a gente não ocupar a sociedade, as ruas com as pessoas do bem, a cidade, infelizmente, vai ser tomada pelas pessoas que não querem muito bem do próximo, né? Então, assim, a Synergy nasceu com uma visão de estética urbana. A gente fala aqui, né? A Ana é especialista em estética, né? E o sorriso de tantas pessoas que ela fez, né? Estão mais felizes, estão com a autoestima melhor. O Miguelito e o Miguel com a parte... Pode ser Miguelito mesmo. Miguelito. Aqui somos todos a gente se conhece. Eu não vou dizer o que falou lá fora, para não ficar ruim para você. Mas a gente se conhece há muito tempo. Conheço ele há muito tempo, ele está igualzinho nos últimos 30 anos, mas assim, ele e os filhos, que são fantásticos, né? São atletas e tal. Então, assim, um santo da Igreja Católica, que é Santo Agostinho, que era um mestre, ele dizia assim, que Deus, os 3 aspectos da divindade eram a bondade, que o Lohan acabou de falar agora, a bondade de ajudar, que a Igreja de Jesus Cristo faz isso, a verdade, que hoje no mundo político é tão complicada, né?
e a beleza. São características Pô, legal isso. de Deus. E a beleza é uma das coisas que a minha empresa quer trabalhar, que é a estética urbana. Então eu costumo fazer uma comparação. Por que a gente vai para a Serra aqui? Todos nós já fomos, né, para a Serra, e a gente até muda de comportamento. Quer dizer, o pessoal chega lá na nossa cidade em Gramado, em Canela, e fica todo mundo educado. As pessoas viram ingleses, né? A senhora vai atravessar a rua, as pessoas param o carro, as pessoas estão menos estressadas. Claro, e aí vão dizer, não, mas olha só, é que lá é um lugar turístico, então a gente está passeando. Sim, mas a cidade tem um drive Ela tá tão bonita. de beleza. Lá não pode pichação, essas coisas todas. Porto Alegre, eu cheguei do Rio de Janeiro, eu sou carioca, mas eu sou cariúcho já, porque eu estou aqui há 35 anos, quase 38 anos. E a cidade era uma graça, Porto Alegre, quando eu cheguei aqui na década de 80 e tal. Infelizmente, por uma visão talvez ideológica, a gente deixou a estética urbana em 8º plano, 10º plano, né? Então, pichação, falam que é arte. Grafite é arte, pichação não é arte. Não. Né? Então, a Cines veio... Horrível. Veio assim, a gente chegou, a gente primeiro pegou uma concessão de ônibus, onde a gente tem as lotações de Porto Alegre, um contrato com a cooperativa. A gente já colocou lá o primeiro bus door iluminado do Brasil, que é o dono do ônibus, o motorista acende o farol, acende o backlight. A gente começou ali. Fica lindo. Fica bonito, acende a cidade fica mais alegre. Depois veio o projeto das bancas de revista, que as bancas de revista... Modernizou, ficaram lindas. Em Porto Alegre estavam Horríveis. horríveis. É que elas eram amarelas de madeira, não era Elas isso? eram amarelas de Eram lata, umas de latas, lata, de eram lata. umas latas feias. Não, mas E o jornal... mais antigamente era de madeira. Mas assim, eu tenho que também dizer o seguinte, a gente fez um trabalho com a vereança, a gente conversou, foi uma conversa de 2 anos, o presidente do Sindicato das Bancas, que está aí, os jornaleiros queriam trocar aquele equipamento, né? Então a Synergy propôs com a sociedade, aos vereadores, olha, será que não dá para a gente fazer uma transformação urbana? E hoje a gente vê, né? A Synergy hoje tem 150 bancas, contratos com os jornaleiros, onde tem jornaleiros que estavam morrendo, né? Essa parte editorial, né? A venda de revista em banca estava caindo muito, e graças a Deus, graças a bons políticos, a gente tem que fazer também, prefeito Fogaça na época, vereadores, vários, vereador Braz, vereador Walter Nagas, vários que olharam para essa situação, são muitos, né? E viram que realmente precisava modernizar, né? Então eu trabalhei em empresas internacionais, a gente trocou todas as bancas por bancas novas, de aço especial, com tinta anti-piche, com backlight. O jornaleiro ali tem um apoio. Esses políticos, com a visão mais aberta, deixaram que os jornaleiros tivessem outras atividades ali de venda de refrigerantes e tal, de água, sucos, etc., e balas. E a categoria está sobrevivendo. O interessante é que a Synergy reformou o design desses equipamentos, né? Inclusive, né, Eduardo, recentemente vocês ganharam um prêmio, né? Exatamente, Lohan. A gente acredita que a banca não causa poluição visual, né? Ela já está ali, ela está na calçada. A gente tem hoje uma banca que foi inspirada por exemplo, não posso fazer propaganda aqui, mas na loja da Apple em Nova York, aquele cubo, né? A gente tem cubos que mudam de cor hoje, elas podem ficar, por exemplo, no Outubro Rosa, ficam todas rosas, né? Quer dizer, Porto Alegre fica colorida. Essa cidade chama Porto Alegre, não é Porto Triste. Então nós precisamos de cor, de vida, de alegria, né? Você tinha uma campanha tão linda, cheia de frases motivacionais. Essa campanha foi criada por uma funcionária nossa que é muito inteligente, morou em Paris muitos anos, a Juliana. Ela teve o insight com essa briga que está tendo de direita, esquerda, etc. Ela falou, não, vamos dar mensagens positivas, vamos falar de tenha um ótimo dia, respeite o próximo, né? Ame quem está perto de você. Um pouco são essas pequenas pastilhas, né? Para as pessoas ficarem. A gente teve até um depoimento incrível, né? Teve uma pessoa que estava com a filha bastante adoentada, com uma situação grave. Quando esse pai saía do hospital, ele lia lá naquela banca, tudo vai dar certo. Então, aquilo era uma mensagem positiva. Ele falou, poxa,
poxa, Eduardo, eu não fiz um bem que a minha filha ficou boa. Quer dizer, eu tive um pensamento positivo. Eu falei, não, vai dar tudo certo, ela vai sair. Né? Então, assim, a Synergy acredita nessa questão da estética urbana. A gente ganhou o prêmio Top of Media, que é um prêmio extremamente importante, um prêmio que os próprios profissionais que compram espaços publicitários, mais de 200 profissionais, o grupo de mídia do Rio Grande do Sul e o grupo de mídia do Paraná, Santa Catarina, elegeram a Synergy, até tendo a felicidade de ganhar de grandes grupos, né? Quer dizer, reconhecendo aí o trabalho profissional da nossa equipe. Então, eu fico muito feliz. A nossa missão é grande, eu não digo é grande, realmente é. Agora o prefeito Fortunati está olhando para a estética urbana, ele está propondo licitações para modernizar a cidade, a gente tem que reconhecer isso nele. Ele realmente percebeu que precisava uma transformação urbana, ele está nessa luta, enfim. Mas, Eduardo, deixa eu te perguntar, essa mudança aconteceu em São Paulo na época do governo Kassab, não foi? Do Cidade Limpa, Deu uma mudança tremenda. Isso. As nossas leis já são parecidas com a lei de São Paulo ou ainda não? Porque Não, São Paulo foi difícil aquela mudança. São Paulo tinha uma poluição visual tremenda, né? Estava bem feia, tinha excessos, né? Tinha muitos excessos, era painel e outdoor, e placas para tudo que é lado. E o prefeito Kassab teve a visão, né? O pessoal do outdoor não vai gostar muito. Mas quantos anos isso? Faz uns 7 anos. 7 anos, né? 7 para 8 anos. E hoje São Paulo tem um mobiliário urbano, né? Que é abrigos de ônibus e relógios de uma qualidade incrível. Eles chamam de designers para criar esses equipamentos. E a cidade fica toda iluminada e fica em ordem, organizada. Mas bonito, né? a nossa legislação ainda não é igual a São Paulo ainda. Não, tem uma... Enfim, tem tem lobbies para todos os lados, mas eu acredito que a gente vai chegar num equilíbrio. Acho que Porto Alegre, por exemplo, quando você vai a Miami, né, quando você vai para os Estados Unidos, você tem painéis, né? Dá para continuar tendo peças, mas o que precisa é que o empresário desses equipamentos invistam num equipamento bonito, estético, que tem um padrão, né, que ele não deixe mais aquele equipamento ficar velho, enferrujado, sujo, que ele não pinte o poste, né? Quer dizer, da mesma forma que a Ana deixa os nossos dentes retinhos e bonitos, a cidade precisa disso. E eu tenho uma teoria, tá? É uma teoria, talvez exista em livros, mas é uma teoria minha. Quando você embeleza o espaço público, as pessoas do bem ocupam e as pessoas do mal saem. Entende? Está iluminado, se a praça está... Claro. Aí as pessoas do bem vão... Esses dias eu cheguei em Florianópolis, que é uma cidade que a gente ganhou uma licitação por 30 anos, que é uma cidade linda, tem mar e tal. Eu cheguei às 11 da noite, fui para um hotel bacana, na Beira-Mar Norte. Cheguei lá, eu vi uma moça jovem indo caminhar na Beira-Mar às 11 da noite, sozinha. Estava iluminado. Eu fiquei preocupado. Aí eu falei pro rapaz que estava recebendo o carro ali, falei, não é perigoso? Ela disse, não, aqui em Floripa as pessoas andam de noite. Quer dizer, a gente não sonha que nossos filhos possam andar. Eu andava de bicicleta em Porto Alegre de noite. A gente saía a pé à noite, não tinha problema nenhum, entendeu? Saía de carro de noite, a pé. Então, assim, Barcelona é uma cidade alegre, vida, porque as pessoas estão de dia e à noite pelas ruas, quer dizer... À noite tem mais gente ainda. Tem mais gente ainda, as pessoas têm que ocupar as ruas. E Porto Alegre tem essa vocação de barzinho, de praça, sabe, de parque, né? A gente tem que ocupar as nossas ruas, gente. Será entendeu? que um dia o Brasil volta a ficar assim, Alexandre? Olha, nossa esperança. Mas deixa eu fazer mais uma pergunta pro Dudu. Dudu, quando a gente vai em São Paulo, a gente vê aquelas bancas de revistas que são verdadeiras lojas. Sim. Minha pergunta é o seguinte, como é que está vivendo hoje o pessoal das bancas de revistas se quase tudo digitalizado? Eu não compro mais jornal de papel, eu compro jornal digitalizado. A nossa legislação está atrasada, está moderna, tem que modernizar, porque eu acho que deve ser difícil para o pessoal das bancas sobreviver. A gente acredita que tem que modernizar sempre, né? Mas assim, o que eu acho que é muito importante, né? E por exemplo, a visão americana, a visão da Igreja de Jesus Cristo, a visão de vários pensadores mais modernos. O empreendedor é desde o cara que tem uma carrocinha de pipoca até o jornaleiro e a gente agora está pensando em transformar as bancas em outras coisas. Eu não posso abrir aqui para vocês, quem sabe daqui a um tempo eu volto para contar, porque a gente não pode falar, mas tem projetos inacreditáveis e transformacionais para isso. Né? Bom, então assim que a gente vai assim voltar, que vier, a gente conta. Aqui vai ser o primeiro lugar que o Dudu vai vir contar, tá? Tá combinado já com o programa Sucesso. Mas respondendo, a gente até, foi um case que a minha equipe inscreveu, a gente já tem uma banca com Wi-Fi, ela está fornecendo Wi-Fi
para um raio Foi de... esse que vocês ganharam o veículo do ano. Veículo do ano foi um dos cases que a gente foi premiado, quer dizer, transformar uma banquinha que estava feinha, amarelinha, nada contra a cor amarela, mas aquela ali numa banca linda com Wi-Fi, onde o anunciante conseguia até medir quantas pessoas estavam passando por perto, porque é o mapa de calor. Né? Parabéns para a equipe, né, de vocês que fez. Assim. É isso aí, mas a nossa luta é por uma Porto Alegre nova, entendeu? A gente vai lutar até o fim contra isso, contra, infelizmente, os pensamentos negativos e tal. Ninguém mais quer isso. As pessoas querem viver numa cidade segura e numa cidade que vibre, né? Que vibre para fazer o bem, é isso. A gente quer um país assim também. O país, o estado, né, e tal. Torcendo aí pela essa Já é uma renovação. cidade bonita, né? Porto Alegre tem algumas coisas Tem. que poucas cidades no Brasil têm. Esse nosso pôr do sol, que é muito pouco usado... Nosso Rio Guaíba. Há pouco tempo eu estava voltando, eu fiz até uma postagem no meu Instagram, eu estava voltando do hospital, tinha ido ver um parente, e estava a própria ali, a Ipiranga, né? Cheia de garça numa árvore, uma coisa lindíssima. No final do dia, pôr do sol, quer dizer, tem muita A Ipiranga coisa... tem árvores lindas, né? Tem muita, árvores lindas, e que não é aproveitado. Não, né? Aquela nossa beira do Guaíba ali. É verdade. Poxa, isso já podia ter sido mudado há muito tempo, né? Fazer um pier, né? Eu ia até fazer esse comentário que o Miguel está dizendo, né? Toda vez que a gente vai para fora do Rio Grande do Sul, a gente, na realidade, né, é bom viajar e tal. Eu tenho uma filha que mora num lugar bacana, nas montanhas, mas é deserto. Então, toda vez que a gente vai se aproximando de Porto Alegre, não sei se você tem essa sensação, né? A gente começa a chegar naquele delta dos Sinos e no delta aqui do Jacuí, aquele verde bonito, e a gente tem risco de, pô, mas como Porto Alegre é bonito, mas como é pouco aproveitado, né? Uma das coisas que é absurda, né? Felizmente estão construindo o cais lá, mas que não sai nunca, né? Aquela região, como ficou mais bonita aquela região ali do shopping do Barra também, mas como tá feia a parte do Rio, né? Então, pô, isso aí tu pode fazer com a iniciativa privada e pode melhorar muito, e nós estamos muito atrasados, né? Tu vai para Buenos Aires, Porto Madeira, eu não conheço Barcelona, mas diz que é muito bonito. São Francisco, Você sabe, São Francisco Pierre, que é muito né? bonito, né? Eu não sei se tem tempo ainda, tem? Tem. Sabe uma coisa que eu percebi esses dias andando, e eu acho que o poeta Mário Quintana falava, né? Andando pelas ruas de Porto Alegre, ele meditava muito essa coisa da alma. Tem um né? poema lindíssimo. Poema, olha o mapa da cidade. Eu botei esse poema no meu Instagram. Olha quem, eu acho maravilhoso. como quem examinasse a anatomia de um corpo, nem que fosse Exatamente. o meu corpo, sinto nas ruas de Porto Alegre. Enfim, é lindo, né? O verde da cidade, que é uma coisa que todas as cidades têm verde. O Mário Quintana tinha esse amor, mas assim, eu prestei atenção, eu queria que até o telespectador começasse a olhar isso e as autoridades. Eu percebi que essa tempestade que a gente teve há 6 meses atrás, que destruiu tudo, teve um dos motivos, eu entendi por quê. Olhando, observando. Porque as nossas árvores, elas foram, digamos, violentadas. Elas são todas abertas assim, os fios passam no meio. Eles podam o centro de gravidade das árvores por causa da fiação elétrica. Então elas começam a pesar para o lado. Vocês podem ver que até as árvores da Ipiranga, que são lindas, então assim, uma das coisas que eu falei para vereadores, para os prefeitos, que se faça uma legislação que, a partir de já, se bote a fiação no chão. Mas é mais caro. Como em qualquer mas cidade faça um projeto evoluída, de 20 anos que seja. Mas vamos fazer a fiação no chão. Porque quando você faz assim, a gente vê que as árvores elas ficam abertas. Elas foram... E acaba se desequilibrando a própria Elas árvore. foram violentadas. Então, como ela está com peso assim, quando venta ela cai. Entendeu? Então você pode ver, 90% das árvores em Porto Alegre foram violentadas é um por fios. milagre não ter matado ninguém, né? Tem gente um que ficou milagre, 3 dias sem milagre. luz. né? E sem água, porque depende da região. Né? Agora, é um milagre não ter matado ninguém. Mas é uma questão de planejamento urbano, né? A gente acredita que está na hora de mudar um pouco a mentalidade de botar poste, fio. Tem que começar, aí a cidade começa a ficar mais limpa. Tira esses excessos, né? Agora é uma questão política, né? A Cine está fazendo a parte dela, que é publicidade com poluição visual zero. Poluição visual não existe, né? E hoje a gente tem uma categoria dos jornaleiros que está revigorando, anunciantes muito felizes, a gente tem grandes anunciantes lá com as nossas telas, né? Serviços de cidade inteligente, de Smart City, quer dizer, nosso relógio, por exemplo, em Florianópolis tem câmera de vigilância. As pessoas não sabem Isso disso. É muito legal, né? A gente está na Tecnopuc, né? Quer dizer, os meninos que estão lá, os jovens que estão estudando engenharia, administração, marketing, estão criando essas coisas. O escritório da Synergy é maravilhoso, para quem não conhece. E para nós é uma felicidade. Então, assim, aqui no Rio Grande do Sul,
tem jovens de um talento absurdo, gente. Por que esses jovens têm que ir embora daqui? É triste a gente falar isso, mas por que estão indo? Porque tem que ter oportunidade. Quer dizer, a Synergy, a gente está feliz que a gente está passando pela crise de peito aberto e passando, e a gente, como vê aquela onda, a gente mergulhou e saiu lá do outro lado. Quer dizer, uma visão muito positiva. Se não tiver essa posição, fica difícil, entendeu? Não é fácil. Para a gente que é empresário, não é fácil. Mas a gente tem muita fé, a gente tem muita garra, né? E nada como a nossa fé para nos impulsionar. E como é que está a política no nosso país? Olha, eu acho que nós estamos entrando num momento interessante agora, porque talvez a maioria dos telespectadores não notaram ainda, mas agora nós já estamos no período pré-eleitoral, né? Então, é o período que pessoas que são comunicadores, pessoas que trabalham na mídia, elas têm que se afastar para não ter esse contato. E como nós estamos numa situação muito complicada, né? Vocês como nós aqui já estamos cansados, eu já perdi o conto, eu acho que a Operação Lava Jato 31, 32, agora dessa semana foi descobrir que o tesoureiro do PT, além de fazer esquema com a empresa, ele dava para as escolas de samba, até algumas aqui na Restinga e tal. É uma profissão de alto risco, né? Alto risco. Os 3 que tiveram foram presos, os 3. Certamente, todos os últimos tesoureiros do PT, eles foram presos, né? Mas é triste ver ao mesmo tempo é triste, ao mesmo tempo essas operações Lava Jato, felizmente, elas estão trazendo à tona coisas que nós nem imaginávamos que aconteciam, né? E o pior, os valores são um negócio assombrosos, bilhões para cá, bilhões astronômicos, né? Eu ia te falar só uma curiosidade, que a gente que trabalha com marketing, com mídia, com televisão, com mídia exterior, né? A Synergy está vendo uma migração de muitos anunciantes que estão vindo para o nosso meio, para o meio. Tem um nome internacional, chama Out of Home, OOH, tudo que é fora de casa. E eu estava conversando com uma diretora de um grande supermercado internacional, que é muito minha amiga. Ela disse: Edu, eu estou saindo da TV um pouco, da TV grande, das grandes redes, porque é só notícia ruim. E a minha marca está só patrocinando crime. Quer dizer, não é que eu estou aparecendo do lado de só notícia ruim. Então ela está mudando de estratégia para não poder colar, porque é tanta notícia ruim. Mas ao mesmo tempo que é ruim, eu sei que muitos de vocês estão cansados de tanto ouvir, mas pelo menos a gente... Imaginem se isso não tivesse acontecido, aquela primeira Operação Lava Jato, até o nome, vamos lembrar, que às vezes a gente até se esquece, né? Eles começaram a investigar um doleiro lá de Brasília num posto de gasolina onde tinha um lava-jato, aí descobriram o Youssef e aí começaram a vir a Petrobras e agora não para mais de vir coisa. Gigantesco. Então, por um lado é muito triste, mas por um lado ainda bem que hoje em dia a gente tem imprensa livre e nós estamos sabendo dessas coisas. E muitas pessoas nas últimas eleições que foram presidenciais, né, na realidade a gente for analisar a eleição passada, a gente vai se lembrar que muitas pessoas dizem, é verdade, a Dilma teve a maioria dos votos válidos. Muitas pessoas ainda são, obviamente... Ou não. Muitas questionável. É questionável, inclusive, eu questiono muito a metodologia, né, se realmente foi limpa a eleição. Mas, de qualquer maneira, a maioria das pessoas não votaram na Dilma, né? Porque, além de ter a votação dos prós e contras terem quase sido o mesmo número, 20 milhões de pessoas não votaram. Bom, daqui 3 meses, pessoal, nós vamos ter novas eleições, né? Eleições municipais. E muitas pessoas vão continuar com essa mania. Tudo bem, a pessoa tem direito de não votar se não quiser, né? Mas se nós não votarmos em pessoas melhores, nós não escolhermos melhor, nós vamos continuar com essa mesma, né? Essas mesmas pessoas corruptas que tem. Eu não acredito que todos os políticos são corruptos, mas infelizmente muitos Alexandre, são. E aí tem uma coisa interessante, Ana, só desculpa falar, mas assim, tem uma coisa muito interessante. Essa campanha vai ser das mais pobres, digamos assim. O que é bom, né, Dudu? O que é ótimo. O poder econômico vai contar menos. Que você vai poder ver na internet, no Facebook, nos vídeos, realmente se interessar por quem você quer votar. Se a plataforma daquele cidadão é o que você acredita. Porque aquele programa eleitoral que o Jô Soares e o Chico Anísio imitavam e brincavam, todo mundo ria, aquela coisa, estou aqui, tchau. Não dá, né, gente? Aquilo não tinha como você saber o que o cara faz. Absolutamente nada, né? Com a transparência das redes sociais e da internet, você vai em, sei lá, 5 que você simpatiza e vá a fundo, gente. Vai a fundo, veja quem é aquele cara, qual é a história dele, né? Por favor, vote. E por favor, vote, porque senão a situação não muda. A gente Quem tá numa não democracia. vota, dá voto
pro outro. Exatamente. Ah, eu não vou votar porque foi o que aconteceu. E foi o que com a aconteceu Dilma. na eleição da Dilma. E vocês imaginem se agora daqui um mês, mais ou menos, que vai ser votado a decisão final do julgamento da Dilma. Aliás, a Dilma, que se diz tão valente nas mídias e tal, ela deveria amanhã depor lá no comitê dela lá de defesa, ela provavelmente não vai ir, né? Imagina, se eu sou acusado de metade das coisas que ela não vou querer comparecer na audiência para me defender, né? Você acredita que ela não vai? Não, ela já disse que não vai, né? Ela não vai se defender. Nem aí o advogado dela não pode falar, né? Ela tá para ir na comissão de Graças a Deus impeachment. não pode falar, porque chega também, né? Ninguém aguenta Não, mais. mas o Miguel, imagina, tu te acusa de alguma coisa, tu não vai ir te defender? Eu acho possível. Mas assim, eu acho que tem uma coisa muito importante também, que é assim, eu vi uma vez uma pessoa muito inteligente falar assim, é um sábio. Ele disse assim, Edu, não julga as pessoas, não condene as pessoas, condene as ideias. São as ideias que, entendeu? Então essa coisa assim, a gente tem que olhar a história de cada um e que ideias que aquela pessoa defende. Não, eu concordo plenamente com isso. Só que assim, o cara que roubou tem que ser preso, velho. Claro. Entendeu? Assim, ó, foi o fulano, prende. Foi o Beltrano, prende. Foi o ciclano, prende. Se sobrar só o porteiro do palácio, bota o porteiro do palácio presidente. Independente de partido, Independente, né? nós não temos Independente de partido. Exatamente. Nós queremos é que as pessoas Nosso partido sejam... é o Brasil, é a Ora, cidade, é o Estado, é a família. Se nós temos que manter uma conduta, por que eles não têm que manter? É verdade. Tem que prender. Mas então, nós estamos num momento importante. E como o Eduardo estava falando, estudem seu candidato. Por favor, não votem porque o cara deu uma... Aliás, felizmente a legislação está bem mais dura agora. Tu não pode mais nem fazer uma churrascada, um gareta assado, porque tu vai ter que provar que tu pagou. Então a legislação, como ela está bem mais rígida, o poder econômico ele vai ter muito menos poder. Pessoal, você sabe, qualquer eleição para vereador, para deputado estadual, para se eleger, é milhões. E foi por isso que aconteceu. Claro que se a pessoa arrecadou de forma limpa, tal, tudo é uma coisa. Agora, aproveitem essa eleição para vereador, o vereador legisla é o primeiro passo. Exatamente essas coisas que o Eduardo falou. A nossa banca, a rua, a praça, a nossa beira do rio. Coisas o bairro que não tem esgoto, que não tem água. Quantas vilas de Porto Alegre não tem calçamento, não tem esgoto? Pô, nós estamos no século XXI, pessoal. Eu acho que isso é o que é mais importante. A mudança da nossa vida começa na nossa casa, depois na nossa rua, na avenida. E você tem que fazer. Não adianta querer fazer vou mudar o mundo. Todos os pensadores de política vou mudar o mundo, eles estragaram o mundo. E Dudu, tem que mudar a tua situação aqui. Local, claro. O que eu posso fazer pelo que eu tenho aqui? Vem com ideia para mudar o mundo. Quando você vê, você fez um monte já. E Dudu, também parem de acreditar em populismo e demagogia. O cara disse que vai construir o super-homem, o trem-bala, pessoal, bilhões. Não existe dinheiro, né? Não. Mas muitas coisas podem ser feitas, assim como empresas privadas, parcerias, assim como entidades sem fins lucrativos, igrejas, associações. Eu acho bacana também, não só pela Igreja de Jesus Cristo, mas várias outras. É muito importante o movimento de... Aliás, o próprio Lar Emanuel, a história é muito bacana, espírita, porque... né? Não, é um pastor que ele convidou pessoas de rua para morar com ele. Bacana. Eu não sei exatamente qual é a igreja dele. Ele começou a levar pessoas de rua para morar na casa Isso aí dele. são pessoas... O Lar Santo Antônio, não sei quantas pessoas conhecem, são crianças deficientes, a pessoa tem que ser bem forte até espiritualmente e emocionalmente para visitar, mas é de uma organização ímpar, é muito bacana. Então, e todos que servem lá são voluntários, São voluntários, né? Então muitas pessoas, muitas donas de casa, muitas pessoas não têm que fazer, participem, se envolvam na comunidade, escolham bem. A mudança vem de nós, vem da nossa mobilização. E tem outra coisa, né? Eu vou falar de cadeira. Eu fui convidada para ir no Lar Santo Antônio a primeira vez. A Beth estava aqui dando entrevista e ela me convidou, eu fui lá. E para completar o que o Alexandre está falando, talvez assim, num primeiro momento a gente se sinta um pouquinho comovido quando vai, mas eles dão uma força para a gente se fortalece quando vai lá, é uma delícia no lar. E não só no Lar Emanuel, no Lar Santo Antônio, quando a gente faz o bem, a gente se sente mais forte. Mas foi muito bom estar com vocês hoje aqui, a gente sente falta do nosso apresentador, mas é tão bom a oportunidade de estar com você. E, como ele sempre fala, nunca nos traia com outro programa, e a gente se vê na próxima vez. Até lá! Man, I wanted to bump. I was raring to go, and this big fat woman
Economizar é comprar bem. Isso todo mundo sabe. Agora, tem coisas que não dá para economizar. Por exemplo, não dá para economizar bom dia. Abraço também não. Vai lá, isso, assim, sente como é bom. Beijinho não dá para economizar. Beijão. O tempo com os filhos. Não dá para economizar. Cuti, cuti, bilu, bilu, zoinho, coisinha linda. Elogios, por favor e obrigado. Também não dá para economizar gentilezas, por favor. Sorriso. Se for risada, melhor. Está cientificamente provado que faz bem para a saúde. Eu te amo. Eu já falei abraço? Já, né? Esse eu repeti de propósito. Olá, meu nome é Bruno Dias, sou gestor da Vivar e estou aqui hoje para alertá-lo que a doçura do preço inferior não compensa a amargura da baixa qualidade, enfatizando que caro é o que não tem valor. Conheço pessoas que chegam a pagar até R$8.000 para voar de primeira classe. Tudo isso para ter uma única noite de sono tranquilo. Não valerá a pena então você pagar 1/3 deste valor para ter em sua casa 4.000 noites de primeira classe?